Boa tarde, nós somos o Grupo 3, composto por mim, Jefferson da Silva, Kevin Abreu, Matheus Kulik, Theo Caldas e o Vitor Nilson. A gente está aqui para falar hoje sobre geração de texto. A gente já tinha falado, já tinha sido dito, né, falado nas aulas anteriores a respeito de geração de tokens, e hoje a gente está aqui para falar sobre um modelo que está bastante em alta hoje em dia, que é utilizado por ferramentas como, por exemplo, o GPT-2, né? Que, nesse caso, a grande diferença do GPT-2 e ferramentas parecidas para as outras coisas que a gente já viu até o momento é o fato de que o GPT ele consegue gerar textos muito semelhantes ao que um ser humano escreveria sem a necessidade de supervisão. Isso tudo com um pré-treinamento que já foi feito por eles lá. E esse processo, apesar de ter as suas similaridades, ele traz por si, consigo alguns outros desafios. A gente vai falar um pouco a respeito disso nesse momento. Pode passar dois, por favor, Theo. É, Quando a gente fala dos desafios, a gente tem que a gente tem que levar em consideração a maneira como esse processo vai acontecer, né? Diferente do que a gente tinha também visto até agora com o BERT, por exemplo, a gente não vai mais poder considerar contextos que venham da direita e da esquerda do token que vai ser gerado, porque, novamente, nós estamos falando de algo que se assemelha à linguagem escrita por um ser humano e a gente escreve ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, a gente vai considerar apenas o contexto do lado esquerdo, né? A gente vai fazer um método de decodificação em vez do que era feito com o encoder. E quando a gente faz algo desse tipo, a gente vai fazer, a gente vai realizar esse processo, na verdade, de uma maneira iterativa, né? Cada novo input que a gente conseguir trazer para o que a gente tem até o momento vai ser usado como input para a nova iteração. Então, a gente tem um input inicial, a gente gera um novo token, com esse token a gente gera uma frase nova e ela vai servir de input para a próxima iteração, até que a gente chegue num final de frase ou então na quantidade máxima de palavras que a gente estipular anteriormente. E é claro que para realizar esse processo, a gente demanda uma maior capacidade de processamento. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio diz respeito às duas características principais de um texto que é gerado por redes neurais, que no caso seria a qualidade e a variedade desse texto. Novamente, tem que se ressaltar que a gente está querendo fazer um texto que se assemelhe ao que um ser humano iria fazer, né? Então, a parte de variedade, principalmente, ela é bastante importante, e essa variedade e essa qualidade vão depender bastante do método de decodificação que a gente vai escolher na hora de criar esse texto, e também os hiperparâmetros que forem utilizados, né, no pré-treinamento dessa rede neural. Pode passar, por favor. Então, como é que funciona esse processo, né? A gente tem, por exemplo, no caso do GPT-2 e qualquer ferramenta desse tipo, o nosso objetivo principal é tentar estimar a probabilidade de uma sequência Y de tokens ocorrer em um texto, sempre tendo como base um contexto inicial que a gente está chamando de X. É, Fazer todas as previsões possíveis para uma sequência de, sei lá, 3 itens, por exemplo, demandaria uma capacidade assombrosa de processamento, né? Porque a gente estaria fazendo tudo multiplicado por 3, e aí seria muito complicado, e a gente não tem todo esse processamento disponível, especialmente, assim, a gente não está falando só de N, de 3 itens, né? Muitas vezes a gente está falando de um limite máximo de 1024 palavras, por exemplo. Então, acaba sendo um processamento muito grande. E para facilitar a realização desse processo, o que a gente vai fazer, na verdade, é dividir isso em N etapas diferentes, né? Como eu já tinha falado anteriormente, a gente vai fazer com que esse processo seja feito de maneira iterativa. A gente vai gerar um token, transformar isso num novo input e fazer o próximo. Então, essa é a parte da direita da equação de baixo, né? A gente vai fazer, então, a probabilidade do momento T, e aí, conforme a gente for fazendo os momentos T seguintes, a gente vai sempre multiplicando um pelo outro para conseguir uma probabilidade resultante final. E nosso objetivo aqui é tentar achar a maior probabilidade possível nesse caso. Pode passar, por favor. Um exemplo de como é que funcionam essas ferramentas, então, seria basicamente isso aqui. Nós temos uma frase de input inicial, transformers RD, e no caso a gente vai gerar o próximo token, que no caso vai ser most. Com essa nova frase formada, a gente vai usar ela como input para a próxima iteração, e aí a gente vai repetindo esse processo até que a gente chegue numa frase final, que no caso aqui foi Transformers are the most popular toys, e aí foi
o limite, né, o tamanho máximo que a gente estipulou. Para realizar esse processo, pode passar, por favor? A gente vai realizar esse processo e conforme a gente vai utilizando uma rede neural, toda vez que a gente colocar um input nela, ela vai gerar para a gente logits que vão ser utilizados dentro de uma função softmax para encontrar a probabilidade numérica desse token, né? Não só desse token, mas se a gente quiser fazer, a gente pode encontrar a probabilidade para todos os tokens possíveis de resposta dessa rede neural. E o nosso objetivo aqui, então, é encontrar a função argmax, né? Que no caso é a função a função com maior probabilidade para todos os itens dessa sequência. E quando a gente trabalha com esse objetivo, nós não podemos, a gente não consegue fazer esses cálculos de maneira precisa. O que a gente vai fazer, na verdade, é utilizar métodos que nos dê aproximações desse valor. E eu tinha falado anteriormente, né, que a variedade e a qualidade do texto dependem bastante do método de decodificação utilizado, e o que a gente vai ver, então, e os meus companheiros de equipe vão falar, então, nas próximas partes dessa apresentação, alguns desses métodos de decodificação e as suas vantagens e desvantagens. Então, eu passo agora a palavra para o Kulik, que vai trazer para vocês o Greedy Search, que é o primeiro método que a gente vai apresentar. Opa, falei, pessoal. Então, esse Greedy Search, ele é o algoritmo mais rápido e fácil que a gente tem. E por quê, né? No Greedy Search, ele utiliza a solução mais trivial, ele é um algoritmo guloso, né? Como é que ele funciona? A gente tem o nosso input e ele pega o token que ele gerou com a maior probabilidade e acrescenta no nosso input. Ou seja, o output que ele recebe da rede neural, no caso, a gente recebe algumas possibilidades com as suas devidas probabilidades e vamos acrescentando no nosso input o que vira o input para a próxima iteração. E por que que ele é rápido, né? Como eu falei, ele só faz uma iteração, ele não explora muito as possibilidades e ramificações de probabilidade. É, falando um pouco mais sobre isso, por exemplo, se eu tiver um caso em que o token seguinte tem uma probabilidade mais baixa, mas se eu optar por esse token, um token, no caso N mais um, teria uma probabilidade maior, ele ignora, porque como ele sempre pega o maior sucessor, ele acaba não explorando e acaba não vendo se em alguma situação eu posso ter um overall maior. Ou seja, escolhendo uma probabilidade mais baixa, eu posso gerar um token seguinte com uma probabilidade maior do que se eu tivesse escolhido o maior logo de cara. Por isso que ele é um algoritmo guloso. Ele não tem nenhuma heurística específica, ele só vai escolhendo o que tem a maior probabilidade e vai gerando as palavras, né? E bom, esse exemplo aqui é uma continuação do que o Jefferson mostrou, né? De como ele fez a geração daquele texto do Transformers. Aqui mostra as probabilidades das opções que ele gerou. E como a gente pode ver aqui na sequência, ele vai só iterando e escolhendo a que tem a maior probabilidade. Aí pode passar, por favor. Aqui é a continuação, né? E bom, como ele é um algoritmo simples e rápido, ele acaba não sendo perfeito, né? Como eu falei, o maior problema dele é porque ele não sempre gera, não, nem sempre gera a melhor solução. Isso porque ele não explora, né, essas ramificações, ele só olha para frente em uma iteração, ou seja, ele sempre vai escolhendo a melhor e às vezes ele pode acabar não explorando uma possibilidade que poderia gerar um resultante com uma coerência maior. E isso faz também com que ele tenha pouca diversidade, porque muitas palavras acabam tendo uma probabilidade parecida e uma probabilidade bem alta. Então ele vai escolhendo e vai deixando o texto um pouco diverso e um pouco confuso às vezes. E bom, esse é basicamente a implementação do Greedy Search. Aí pode passar, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Então, agora eu complementando o que o Kulik estava falando, eu vou falar do outro algoritmo, que é o Beam Search Decoding. Pode essas imagens para ilustrar, mas pode passar o slide. E como foi dito por ele, o Greedy Search ele acaba sendo um algoritmo, né, que sempre olha simplesmente para a palavra mais provável, né, para o token mais provável à sua frente. E o Beam Search, ele funciona que, ao invés de ele ficar olhando sempre para o token mais provável, né, para cada passo, ele cria diversas possíveis ramificações de tokens, né, de possibilidades de tokens que ele pode trabalhar, né, que são chamadas também de hipóteses parciais. E essas ramificações elas vão sendo geradas para ver quais são
qual seria a sentença, né, que faria mais sentido para suceder o token atual, levando em consideração o contexto todo, mas não só o token à frente, né? E aí você tem essa imagem que ilustra um pouco essas ramificações. Pode passar, por favor? E aí, para cada ramificação, em cada ramificação, né, hipótese parcial, ela vai sendo expandida até que você alcance a end of string token, né, que seria o tamanho da sentença toda. E após você gerar todas as ramificações, o que ele faz é comparar o log das probabilidades, né, condicionais de cada uma dessas ramificações. E aí, de acordo com como está com essa fórmula aí, né, que utiliza o log da probabilidade. E aí, uma dúvida que surge, pode passar o slide, por favor? Por que é utilizado, né, o log das probabilidades e não somente as probabilidades diretamente? E o que acontece é que quando você trabalha com probabilidades condicionais, cada probabilidade, né, do próximo token vai ser um número de 0 a 1, né, porque é uma probabilidade, e quando você calcula uma probabilidade condicional, você tem que ir fazendo o produto dessas pequenas probabilidades, né, de cada ramificação, e eventualmente esse número vai se tornando um número muito pequeno, né? Tem até um exemplo do livro que ele fala que se você tem um texto com, por exemplo, 1024 tokens, e assume que a probabilidade de cada token seria igualmente 0,5, no final, para você representar a probabilidade, né, geral da sentença, você chegaria no número de 5,5 elevado a 10 menos 309, assim, uma coisa absurda. Então, esses números muito pequenos representados computacionalmente, eles tendem a causar underflow, né, e também erros de computação. Então, como o único objetivo do Bean Search Decoding é ranquear, né, essas ramificações de tokens mais prováveis, ele utiliza o log para passar todas essas probabilidades para uma faixa mais acessível, né? E também é uma coisa que eu não comentei, vale comentar que, obviamente, esse algoritmo, se ele fosse calcular todas as ramificações possíveis, né, para cada token, assim, sem nenhum critério de limitante para limitar, seria um custo computacional completamente absurdo. Então, o que ele faz como tinha sido mencionado no texto anteriormente, ele seleciona as B mais prováveis ramificações de tokens, né? Então, no final, ele vai cortar para ele não ficar ramificando para sempre. Pode passar, por favor? E aí, por fim, a gente só fez um comparativo entre o Grid Search e o Beam Search, que, assim, considerando a complexidade, né, desse algoritmo, o Grid Search ele tende a gerar resultados melhores, né, mais coerentes também, porque ele não está se preocupando só com o próximo token, ele está vendo toda a sentença como um todo, se ela faz mais sentido, e, obviamente, para isso ela tem um gasto computacional maior, né? E também a qualidade do resultado também é influenciada por quantas ramificações você está querendo permitir. Quanto mais ramificações você permitir, melhor vai ser o resultado. Mas também, mesmo eles produzindo resultados melhores, ele ainda tende a sofrer de textos repetitivos que podem ser corrigidos, melhorados com algumas técnicas. Uma ainda mencionada nessa parte do capítulo é o que eles falam de n-gram penalty, que é uma forma de você gerar uma penalização no score final para textos repetitivos, e aí faz com que o algoritmo tenda a gerar palavras um pouco diferentes. Mas você também vão ser mencionados alguns métodos de amostragem que a gente vai falar na próxima aula, né? na próxima terça, que também conseguem gerar mais diversidade ou menos diversidade no texto e também fazer com que ele seja mais coerente. E agora a gente vai passar para uma parte mais prática, que o Theo vai começar mostrando os algoritmos na prática. Opa, obrigado, Vitor. Obrigado, Matheus e Jefferson, pelas explicações. Então, eu vou tentar fazer aqui o seguinte. O capítulo 5 do livro, né, além de explicar essa parte teórica, ele também dá vários exemplos de código, né?
no caso em Python, que, enfim, aplicam, né, implementam essas técnicas, esses métodos de decodificação discutidos, usando o modelo do GPT-2, que é disponível através dessa biblioteca Transformers, né? Você precisa dessa outra aqui para funcionar, o Torch. É, mas tudo que eu vou falar aqui, todo esse código aqui, tem lá no capítulo. Então, quem tiver interesse para brincar com isso aqui, testar ou estudar mesmo, é, vejam lá no capítulo que vai ter tudo isso aqui. É, mas basicamente ele faz isso, né? Eu vou começar agora, tipo, um passo a passo aqui, explicando as partes, né? Essa aqui, ele basicamente está importando as bibliotecas, né? E o que é importante aqui é justamente esse modelo, né? Você especifica qual modelo você quer usar. O que que acontece? A gente não está trabalhando em como treinar nesses modelos, né? Eles já vêm pré-treinados para a gente. E a gente está só pegando esse output do modelo, né? E usando as métodos de decodificação para gerar uma resposta válida. Então, a gente pega esse modelo e, em seguida, a gente faz justamente isso. Aqui, eu vou começar a falar sobre o algoritmo guloso, né, que é o Grid Search. Então, o que é que a gente tem de entrada aqui? Basicamente, a gente tem um texto de input, né, que, no caso, eu vou usar, por enquanto, a mesma frase, o mesmo início de frase do exemplo que o Jefferson e o Matheus falaram, né, que é a Transformers RD. A gente tem uma lista de iterações, né? Porque, como a gente viu, para cada iteração ele vai ter um input diferente, né? Porque ele vai concatenando o output o escolhido anterior para o novo input. E tem dois variáveis aqui que vão justamente especificar o número de tokens finais, né? Porque ele tem que ter uma condição de parada, né? Poderia botar também um caractere EOS, né? Por exemplo, o ponto para ele parar, né, a fechar uma frase parando um ponto. Mas no caso a gente está usando esse critério de 20 tokens até a parada. E é, outra variável aqui, esse outro parâmetro, determina. Na verdade, isso aqui é só um parâmetro para a gente visualizar melhor o que ele está fazendo, né? Porque ele vai dizer para cada iteração quantos outputs escolher. Ele vai pegar os três, no caso, três melhores outputs para a gente visualizar. Mas o algoritmo em si só vai escolher o mais provável, né? Que seria o primeiro. Então você vê aqui que ele construiu essa funçãozinha, ou esse trechinho de código, né? Que basicamente vai iterar por esses 20 é, tokens, né? Escolhidos, 20 passos aqui. E para cada um deles ele vai criar uma iteração, que seria pegar um input, gerar o output com base nesse input, né? Através do modelo importado aqui. Aí você vê que tem justamente aquilo que o Jefferson falou, do softmax, né? Pega os logits, bota nisso aqui. E ele vai fazer aqui essa paradinha que eu falei, que é pegar os três mais prováveis, né? No caso, três, porque a gente escolheu três. Mas ele vai pegar os três mais prováveis e vai adicionar nessa lista aqui de iterações. E por fim, aqui, depois ele vai transformar essa lista num data frame para a gente poder visualizar. Então aqui, ó, tem justamente 20 iterações, né, que a gente é, mandou ele fazer. Ele começa com Transformers AD e gera esses três caras aqui. Esses são os três tokens mais prováveis que o modelo cuspiu para gente. É, então, o que é que a busca gulosa faz, né? O Grid Search faz? Como o Matheus explicou, ele vai pegar justamente o cara mais provável nesse momento. Então, é o most. Ele vai concatenar, né, a string mesmo, e vai gerar o input para transformers a the most. E aí, de novo, ele vai tipo, ignorar powerful, vai ignorar como, vai pegar só popular. E isso vai, né, iterativamente, até gerar a frase final, que é Transformers are the most popular toy line in the world, and the Transformers are the most popular toy line in the... Aí viria world de novo, porque... Só que ele parou aqui porque a gente especificou só 20 tokens, né? Aí você vê que aqui é extremamente repetitivo, né?
Ele justamente só continua, ok, depois que ele pega a vírgula, ele fez essa frase aqui, the most popular in the world. Aí o que é que ele vê depois? Ele pegou uma vírgula, poderia ser um ponto, ele pegou uma vírgula, e depois ele achou um and, né, que seria um e. Ou seja, dá a impressão que ele vai adicionar alguma informação. Só que depois disso, ele continua, depois de and, ele acha que Transformers, como ele está falando de Transformers é mais provável de novo de aparecer. E ele pega a mesma coisa que gera justamente o mesmo resultado, porque isso aqui é determinístico, né? Ele pega o mais provável e gera o resultado para esse cara. Então ele vai justamente repetir quantas vezes a gente quiser aqui. E você vê que isso aqui não é muito legal para a geração de texto, né? Porque a gente está justamente querendo gerar textos que se assemelham ao que um ser humano escreveria, e isso aqui não parece ser o caso. Porque, apesar dele ser coerente, né? Tipo, a frase em si faz sentido, ele não tem diversidade nenhuma, então ele não consegue sair desse ponto, né? E mais à frente, agora a gente vai. Então, aí justamente, a gente vai discutir o quê? Em que casos isso é interessante, em que casos isso não é interessante. Primeiro, só um detalhe aqui, porque isso que ele escreveu aqui, né, é um, é um código, né, que funciona para essa busca gulosa, mas o própria biblioteca lá, do Transformers, ele tem um cara já você pode usar, né? Que esse é o método generate, que ele já faz isso pra gente. Se você não passar basicamente nenhum parâmetro aqui, a gente só está passando o input e a quantidade de tokens, né? Ele e você também está especificando para não fazer do sample, no caso, que é o que a gente vai discutir mais à frente. Ele justamente faz a busca gulosa. Então ele vai dar o mesmo output. Transformers are the most popular in the world, Transformers are the most popular in the world, Transformers are the most popular in the world. Que é só isso que ele sabe falar com a busca gulosa. É, Peguei outro exemplo aqui, né? A gente gerou esse exemplo, que seria aquela frase, né? Todo homem é mortal, Sócrates é um homem. Então, ele gerou aqui Sócrates é mortal. Então você vê que, tipo, a nível de coerência, faz sentido as frases. Só que se eu fosse estender isso aqui, né? Botar mais caracteres, desculpa, mais tokens, ele ia repetir, porque ele não tem diversidade nenhuma, né? Aqui é um outro exemplo que, que é interessante, porque nesse caso aqui, ó, o que é que a gente está fazendo? A gente estava falando 5 mais 8 é igual a 13. 7 mais 2 igual a 9. 1 mais 0 igual ao quê? Como se fosse uma pergunta, né? Porque aqui ele complementa o input, né? Ele não tem isso que, por exemplo, o ChatGPT tem, de ter pergunta e resposta, né? Então você tem que gerar uma frase como se fosse uma pergunta. No caso, ele escreveu dessa forma aqui. Mas o que ele está querendo saber é o quanto é 1 mais 0, né? E nesse caso, ele gera 1, ou seja, é a resposta esperada, né? E não só isso, se fosse o caso dele ser um método, dele usar um método com mais diversidade, talvez ele não desse a resposta correta, né? Mas pelo fato de que ele está trabalhando com matemática, né, conta, e são regras muito bem definidas, né? Nesse caso aqui é bom ele ter uma alta coerência e ter uma baixa diversidade, entendeu? Porque ele sempre quer pegar o cara mais provável mesmo. Você não quer saber, tipo, outras possibilidades para essa pergunta, um mais zero. Não, você quer saber exatamente o que que é mais provável, que no caso é um, né? É, Beleza. Aqui, mais à frente, ele faz o quê? Ele faz essas funçõezinhas aqui, escreve essas funções, para justamente fazer o que o Vitor disse, que é fazer uma comparação das probabilidades, só que aí as probabilidades logarítmicas, né? Logarítmicas, que aí você não está multiplicando, né? Você está somando. Então, essa aqui é uma variação da última função do método guloso. E basicamente o que ele está fazendo aqui pegando, aqui é a mesma chamada do generate. Só que ele está pegando esse output e gerando a probabilidade, né, total da frase. E aqui, nesse caso aqui, né, que a gente já viu anteriormente, essa probabilidade é -19.
E isso a gente vai comparar depois com o próximo método que o Kevin vai falar pra gente, que é o insert, né? Pode falar aí, Kevin. Isso, dá pra me ouvir tranquilo? Dá pra ver, dá pra ver. Ok. Bom, como o Telzinho falou, né? As funções ali em cima, se você puder subir um pouquinho, elas basicamente traduzem o que a gente já tinha explicado antes, né? Aquelas somatórias de log malucões. Então basicamente a primeira função vai pegar um log, a probabilidade de um log para um token e selecionar isso primeiro normalizando, né? Porque o que vem do modelo não é normalizado e depois selecionando o que a gente quer com o gather. E a segunda vai fazer a mesma coisa, só que por uma sequência delimitando o range certinho, né? Então você corta o primeiro, o label e o último, porque isso só quer o grosso da sentença. E aí, com isso, a gente consegue fazer o bin search, né? Que vai basicamente é, pegar a probabilidade da sentença inteira e montando esses ramos de forma que consiga um contexto não só melhor, né? Como uma repetição menor. E, no caso, a função generate ali, a gente tem um modelo, né? Porque pega o modelo de bin, tem o número de bits que é quantos desses ramos a gente vai gerar em paralelo. Isso aumenta bastante o tempo de execução do código. E tem a penalidade ali do number de repeat n-grams, que é quanto para frente ele vai olhar para saber se ele está gerando uma repetição ou não. Isso também vai aumentar o tempo de execução, mas melhora o resultado também, né? Daí a gente manda o output do modelo para aquelas funções lá de cima e depois decodifica tranquilamente. E como dá para ver pelo próprio log prob ali, o resultado é melhor. Quanto maior esse número aí depois do negativo, melhor. E dá para ficar brincando com isso, mas pretty much isso. A parte de sample vem para próxima aula. Isso. Aí você vê que ele já gerou uma frase bem mais interessante, né? Transformers are the most popular toy line in the world, and they've been around for over 30 years. Enfim, ele acrescenta mesmo informação, né? Sim. Acho que a gente aqui podia fazer uma brincadeira, se alguém quiser falar um input aqui para ver o que ele gera, sei lá. Só Acho legal. se alguém tem uma sugestão aí. Não, pode. Escreve aí, large language models are are based on. Pronto, vamos ver o que ele vai. Eles são based on transforms, né? Vamos ver o que ele vai gerar. Quantos tokens será que a gente bota? Tem 50 mesmo, uma coisa 50 assim, mesmo? não. Vamos ver. Agora. Você viu que demora um tempinho, né? Vamos ver. Chat EPD, rodando esse cara aqui no chão. Tá rodando na tua máquina mesmo, né? Tá vendo aqui. Based on natural language processing, which is a branch of AI, is the study of... bom. Used to solve problems in por aí. Já é interessante, né? Isso aqui. Mas aí, mas na próxima aula a gente vai ver mais métodos de decodificação que melhoram ainda mais. Esse é o discute final. Daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai olhar os Large Language Models. Aí a gente pode usar o ChatGPT, que usa o GPT 3.5 na versão livre, né? Opa. O GPT-4 é pago. Aí a gente faz a mesma brincadeira lá com o ChatGPT. Mas isso é lá para o final de... Peraí, deixa eu ver aqui. Isso vai ser no começo de novembro. Maravilha. Aí dá para fazer umas coisas legais. O GPT 3.5 gera SQL, por exemplo. É? Pô, que legal.
Você dá a frase em linguagem natural, Uhum. quantos artistas é, de música popular brasileira nasceram em Fortaleza? Aí ele gera o SQL. Claro que você tem que passar o Entendi. esquema conceitual do banco de dados junto, Uhum. né? E ele acerta bastante coisa. Pô, Mas aí legal. o GPT-4 é muito maior, o 3.5 e o 4 são muito maiores do que o 2. O 2 Uhum. ainda é um modelo relativamente pequeno. É. Mas isso é daqui a um mês. Mas aí dá para rodar na máquina aqui, eu tenho que usar o Não, você tem que rodar lá na OpenAI, né? OpenAI, né? Isso. Yeah. Aí, Meu computador não roda nem o GPT-1 direito. não dá para rodar Eu localmente, não. tentei rodar local esse GPT-2 Excel aí, não foi não. Esse Não, aqui, outra coisa legal é que é rodar numa GPU. sim. Lá em cima você deve ter posto um parâmetro que era CPU, não pôs? Não, logo no Não, começo. eu acho que ele tá usando GPU, sim, porque aqui Ele, ele Tá. via, ele essas, usa o CUDA ele ou, usa Ah, CUDA não. Ah, ou o CUDA. CPU. o Transformer ele tem isso de detect device automático, pelo menos nas Aham. versões hoje em dia, né? Até para acelerar mesmo a produção. Isso faz uma tremenda diferença. Sim, sim, imagino. Bom, legal. Então, próxima aula tem mais uns exemplinhos e daqui a um mês a gente vai ter outra tecnologia. Isso aqui é interessante. Tranquilo. Valeu, Bom, professor. eu vou Obrigado. desligar.